Quase a chegar ao final da 9ª edição do Porto Pós-Doc. Gostei muito de saber que a sessão do filme, que é o ponto de partida para esta conversa, Para-me de repente o pensamento, Jorge Pelicano, hoje teve uma boa audiência. Eu queria fazer uma pergunta que costumo fazer nestas conversas. Filme. Ok. Quase todos viram filme, pronto. Porque é só para esclarecer. A conversa parte do filme, mas vamos muito mais além. É esse o sentido de fazermos estas conversas, a que chamamos Fórum do Real. Geralmente fazemos uma primeira parte, cerca de 60 minutos, consoante a conversa correr, e depois abrimos o microfone para a vossa participação com dúvidas, perguntas, opiniões. Portanto, esse será o ponto em que todos poderão participar, e participem, por favor. Se ainda tiverem vontade de ver mais cinema, hoje à noite ainda há mais cinema no Porto Pós-Doc, no Passos Manuel, o lançamento de um livro disco a propósito da violência policial nos Estados Unidos, um tema político bastante atual. É um projeto feito pelo jornalista Pedro Sousa Pereira e pelo fotógrafo Mário Cruz, da Magnum. É um projeto que será hoje lançado aqui no festival e será lançado em várias cidades nas próximas semanas. Então, ao nosso tema de conversa, temos connosco hoje o realizador do filme, Jorge Pelicano, o Manuel Andrade, escritor que é também colaborador do Jorge e a habitual co-curadora, co-programadora deste ciclo de cinema e deste ciclo de conversas, a Joana Moraes e Castro. Eu agradeço aos três a vossa disponibilidade para estar aqui hoje e passo a palavra, porque vocês vieram aqui não foi para me ouvir, foi para ouvir a eles. Muito obrigado também a vocês por estarem aqui hoje e por terem disponibilidade. Para terminar, quero lembrar aquilo que tenho dito desde o primeiro dia do festival. Se nós não trouxermos os mais novos ao cinema, os cinemas vão fechar. Esta frase, assim, em jeito de cataclismo, é mesmo real. Da minha experiência como pai e como professor, tenho a certeza, infelizmente, que se nós não habituarmos os nossos filhos a verem filmes na sala de cinema, isso deixa de ser um hábito. Os telemóveis hoje ocupam o lugar dos cigarros no intervalo das aulas na escola. Os telemóveis hoje ocupam o lugar das leituras de jornal nos autocarros e no comboio. E os telemóveis ocupam todos os lugares, todos os momentos, todo o tempo em que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos antes se aborreciam e agora não se aborrecem. E o tédio faz parte daquilo que nós temos que aceitar. Os momentos vazios. Quando eu vejo pais com filhos de 2 anos nos restaurantes a darem o telemóvel para os meninos se calarem, acho que estamos perto do fim do mundo. Pronto, agora voltando aos temas. Este tema é um tema muito sério e é óbvio que não de uma forma explícita tem a ver com aquilo que nos trouxe hoje. A pandemia não ajudou nada, já passou, espero bem, para sempre. Há de haver outras, estaremos cá para lidar com elas, mas a questão da saúde mental e o tema que nos pensar bem naquilo que seria o tema transversal a toda a programação do Porto Pós-Doc na edição 2022, a saúde mental, a que nós inicialmente chamamos Desassossego, que é um nome que ainda não abandonamos, talvez para o ano voltemos aqui com um tema mais poético, mais abrangente. Mas o que se trata aqui é falar de cinema, falar de neurodiversidade e ver de que forma o ponto de vista dos realizadores, destes 5 filmes que passamos ao longo da semana, tocam temas que muitas vezes são um grande preconceito na nossa sociedade. Na nossa sociedade regional, na cultura portuguesa, na cultura europeia. A forma como lidamos com a doença mental é muito, muito pouco completa, informada. Acaba por ser um problema que é escondido no seio da família, no seio do trabalho. E quem sofre são as pessoas afetadas por esta questão. O magnífico filme do Jorge Pelicano, que nós mostramos hoje, é um bom exemplo disso. Para desenvolver esta ideia, passo-vos a palavra. Muito obrigado a todos.
Então, muito boa noite, boa tarde, mais ou menos, os dois. Então, é uma alegria muito grande também estar aqui com o Jorge e com o Manuel para conversarmos e com todos. E, portanto, a ideia é que seja uma conversa e, portanto, também participem sempre que assim o entenderem e que queiram colocar questões. Nós combinamos, fomos tomar um chá e combinamos que íamos começar por nos apresentar, para saberem quem é que nós somos. Ao Jorge já devem ter percebido. E também qual é a nossa relação aqui com a neurodiversidade. Começando por mim, eu sou Joana, eu sou da área do direito, não sou da área do cinema, mas costumo brincar de dizer que tenho sido mais uma jurista freak do que outra coisa qualquer. Tenho estado mais envolvida na área social, de direitos humanos. A área da neurodiversidade especificamente toca-me particularmente porque tenho 4 filhos e a minha filha mais pequenina tem síndrome de Down e por isso levou-me a viver e a crescer no mundo das pessoas com deficiência ou neurodiversidade. E também a questão da saúde mental, porque faço parte de um grupo que é o Vozes de Esperança, da Associação Encontrar-se, que somos pessoas com experiência de doença mental ou familiares que contamos a nossa história. E são narrativas que vamos a locais públicos, muito nesta luta para combater a discriminação e o estigma que envolve as pessoas com experiência de doença mental e as suas famílias. Por isso é um privilégio se ver a nascer um ciclo sobre este tema que nos faça refletir a todos como sociedade, porque é que há milhares de anos que discriminamos a cabeça, basicamente, ou seja, a saúde desta parte do nosso corpo. E realmente é uma história de discriminação e este filme, começando já por agradecer muito ao Jorge, acho um privilégio estar com os realizadores e poder agradecer pessoalmente o filme e portanto agradecer muito por ter feito este filme da maneira que o foi feito e também ao Manel por ter escrito sobre isso. E já vamos lá. Se calhar partilhar só o que é que me tocou particularmente, que tocaram muita coisa no filme, mas durante estes dias daqui de ciclo de debate e das conversas, muitas vezes falou-se sobre a questão da estética e da ética, não é? Esta tensão que tantas vezes surge na arte e como às vezes é difícil ter um produto de beleza que cumpra com a estética e com a ética. E este filme eu acho que cumpre, porque é verdade e porque são histórias de várias pessoas que estão como sujeitos e como protagonistas e não como objeto de arte ou como objeto só. E há aqui uma relação com o ator e todos esses doentes do hospital que humaniza completamente aquilo que tem sido estes tais séculos de desumanização. E por isso, da minha perspectiva, como a verdade está muito relacionada com a beleza, é por isso particularmente bonito o filme. E portanto agradecer, porque acho que tem este efeito também muito de luta contra a discriminação e estigma. Podes começar a contar do filme, como é que nasceu? Queres apresentar? Não, podes. Boa tarde a todos. O meu nome é Manuel Andrade. Faço várias coisas. Gosto de me considerar um escritor acima de tudo. Embora neste caso que aqui nos traz, há várias abordagens que posso fazer a esta temática, no sentido em que eu fui psicólogo e gosto de falar bem no passado, porque foi há 20 anos, não me recordo quase nada da psicologia, para vos ser muito sincero, e portanto, e já na altura não era um psicólogo propriamente muito dogmático, era um psicólogo da corrente humanista, do diálogo, da conversa, do descobrir, do permitir que cada um se descobrisse. E portanto não contem que tenham aqui um grande sabedor da psicologia, porque nunca o fui e muito menos agora. Na altura em que o Jorge desafiámos-nos mutuamente para fazer uma abordagem ao mundo da
loucura, entre aspas, para lhe tirarmos o estigma, para o humanizarmos da melhor forma que nos fosse possível. E então o Jorge criou o filme que aqui nos traz, o Para-me de Repente o Pensamento, e eu escrevi um livro que se chama Lugar de um Deus que me livre, e tivemos connosco o Miguel Borges, o ator, e também o Miguel Rolo, que fez uma exposição fotográfica também maravilhosa. Novamente eu senti-me mais escritor do que psicólogo nesta abordagem, e foi acima de tudo um privilégio, porque quem se humanizou acho que fui eu. O estigma eu já não o tinha, como devem imaginar, porque tratei desse assunto durante alguns anos. Nós emergimos basicamente no universo da esquizofrenia, mas numa esquizofrenia que ainda era acessível, ou seja, as pessoas ainda dialogavam, ainda tinham, a maior parte dos momentos eram de total normalidade, porque eu nunca soube muito bem o que é a normalidade e a loucura, mas já leremos mais à frente certamente. E depois ver a exposição do Miguel Rolo, ver o papel do Miguel Borges e ver o filme do Jorge Pelicano foi realmente uma experiência única. Recordo-me que quando o Jorge me convidou para assistir à estreia do filme, eu não estava cá. Fui bastante mais tarde ao cinema e foi o primeiro. Estava-me a rir no café. Houve 2 filmes que eu vi acontecer isto. Foi o Rocky, o filme de boxe, onde no fim do filme as pessoas ficavam a bater palmas como se aquilo tivesse sido um combate real, e este filme, porque as pessoas não se levantaram, na sua esmagadora maioria, e ficaram a discutir o que ali viram. Portanto, Jorge, conseguiste acima de tudo, quanto a mim, levantar a inquietação, e isso num documentário é sempre algo de nuclear. E passaria agora a palavra se calhar ao Jorge. Obrigado pela vossa presença, obrigado pelas vossas palavras. Uma breve apresentação. Eu venho da área da comunicação, sou da Figueira da Foz, estudei na Guarda, Politécnico da Guarda. Tive 15 anos a trabalhar na SIC, televisão, como repórter de imagem. Fiz muitas coisas, vi muitas tragédias, vi muitas alegrias, portanto tenho esse contexto de reportagem, de televisão, e talvez o facto de... Há bocado estamos a falar nisso nesta pré-conversa, quando a Joana me perguntou se aquilo me afetou muito, a experiência do Conde Ferreira me afetou muito psicologicamente, acabou por não me afetar, porque eram contextos que eu já de certa maneira já estava habituado em muitos países do mundo onde fiz reportagem. Mas é óbvio que continua-me sempre a tocar e tocou-me imenso conhecer aquelas histórias. Mas há uma coisa e tendo em conta aquilo que e se calhar lance também já aqui um bocado o debate, uma das coisas que eu senti e sinto hoje muito tem a ver, e começo, se calhar vou começar ao contrário pelo meu trabalho. Este trabalho vem ao encontro de uma coisa que eu sempre tive, que é eu tenho a curiosidade pelo outro, sempre tive a curiosidade pelas pessoas, não é? Portanto, isso também é uma das razões que me leva a ser realizador, porque realizador é contar histórias de pessoas, não é? É conhecer as outras pessoas. Eu sempre tive essa curiosidade, e sempre tive curiosidade em habitar ou conhecer mundos que eu à partida não conhecia, nunca conheço, e o facto de ser realizador permite-me ter essa capa, ter à porta dessas realidades e permitir retratá-las. Eu fiz isso com o meu primeiro filme, Ainda Há Pastores, em que fui à procura de um pastor atrás de uma montanha da Serra da Estrela, onde ninguém ia, não havia luz elétrica, e tenho sempre essa curiosidade de ver como é que ele vivia. E aqui o ponto de partida também é esse, é a curiosidade de entrar num mundo completamente diferente do meu, e retratá-lo e conhecer todas aquelas pessoas. E essa curiosidade pelo outro é algo que de facto também está a perder com esta questão da alienação dos telemóveis. Se pensarmos hoje em dia nisso, isso de facto está muito a acontecer, porque quando nós estamos num ambiente normal de café, de restaurante,
as pessoas estão todas lá, mas na verdade não estão todas lá. Portanto, estão completamente alienadas. E esta questão da alienação foi algo que nós também debatíamos lá quando estávamos a fazer o Conde Ferreira. Antigamente até se dizia referiam-se ao Conde Ferreira como o hospital dos alienados. Os alienados do Porto, não é? Portanto, era. E de facto. É algo que hoje em dia é algo que me preocupa. Aquelas pessoas do Conde Ferreira, muitas delas andavam sempre muito cabisbaixas, assim, sempre a olhar para baixo, para o chão, a caminhar, a caminhar, a caminhar, sempre a olhar em baixo. E hoje em dia nós também temos esse movimento com, de facto, com aquilo que nós temos hoje com os telemóveis. A gente está no restaurante e as pessoas estão sempre a olhar para baixo. Ou seja, não temos a cabeça a olhar para cima e de facto, e quando há esse tipo de alienação, há muita coisa dessas que acontece. E volta e meia, há este paralelismo que eu acabei por de facto sentir. As pessoas estão no seu próprio mundo. E aquelas pessoas também estavam muitas vezes no seu próprio mundo. Falando um pouco do filme, uma das razões porque o Miguel Borges entra é, de certa maneira, é uma provocação minha, não é? Do realizador, em meter um elemento estranho lá fora, mas o objetivo do Miguel também é provocar as pessoas, entre aspas, fazer com que elas falassem, neste caso, com ele. Porque isso aconteceu comigo quando eu entrei. Eu entrei sem câmara, portanto, eu comecei por um processo de trabalho de ganhar confiança com as pessoas. Foi um processo que demorou mais ou menos 2 semanas e meia, para que as pessoas estejam habituadas à minha presença, a ver uma, de certa maneira, eu não digo humanização, mas um conhecimento do outro. Eu deles e eles de mim. Mas eu, como não estava a filmar, houve muitas coisas que eles disseram que foram coisas incríveis, que eu tive pena de não ter uma câmera para logo filmar aquilo logo na primeira vez que ouvi aqueles discursos. Aliás, a primeira vez que entrei lá, houve um utente que chegou ao pé de mim, que era o José, e disse-me assim: Jorge, sabes porque é que o muro deste hospital, os muros deste hospital são tão altos? Não, José, não sei. É para os malucos que estão lá fora não virem cá para dentro. Portanto, e isso quase foi logo ali uma marca de que estas pessoas são muito lúcidas. Muitas destas pessoas são muito lúcidas e que é importante haver esse conhecimento, retratar estas pessoas, não é? Estas pessoas que vivem aqui têm uma lucidez de facto incrível e de facto, só que muitas delas era preciso ser muitas vezes provocadas para falar. E então eu, como não queria fazer entrevistas, eu decidi colocar um elemento estranho e tentar perceber como é que estas pessoas iam reagir a esse elemento estranho. E na verdade reagiram de uma maneira que eu estava à espera, com simplicidade, com curiosidade, que foi aquilo que me aconteceu de certa maneira comigo. Só que com o Miguel Borges a diferença é que aí já tinha lá uma câmara a filmar. Portanto, e no fundo, todas aquelas reações que os utentes tiveram com o Miguel foram reações que estiveram comigo, que tiveram. E foi uma maneira de nós construirmos e provocarmos esta realidade. Na verdade, este documentário sobre o Conde Ferreira não é a realidade do Conde Ferreira, é apenas a verdade do filme, não é? Portanto, porque é uma verdade em que nós provocámos totalmente aquela realidade e nós queríamos fazer isso. Houve uma coisa que nós tentámos inicialmente fazer, era nós queríamos meter o Miguel, mas não queríamos dizer que ele era um ator, mas logo os médicos disseram-nos que, porque nós tivemos sempre muito aconselhamento dos médicos e dos diretores e dos terapeutas, mas eles disseram-nos que era melhor não fazermos isso, porque quando eles descobrissem que nós estivemos a mentir perante os utentes, as coisas não iam correr bem. Portanto, e decidimos logo desde o início que ele seria o ator que está ali a fazer uma preparação para uma peça de teatro. Mas pronto, mas essa foi de certa maneira a maneira de explicar a razão como é que nós olhámos o filme. Eu não entrei para o filme com um argumento nenhum, portanto não tinha nada escrito. Eu queria viver aquela realidade, experienciar aquela realidade, conhecer aquela realidade e construir um filme em torno daquilo que eu de certa maneira conheci. E dar um ponto de vista e construir uma narrativa à volta daquilo. Neste caso é uma narrativa que tem em conta a presença do ator do Miguel Borges.
Manel, queres aproveitar aqui a deixa do Jorge e falar um bocadinho do livro? Como é que foi? Como é que foi o nascimento e a criação como é que foi este casamento entre que há bocado estavam a contar que o Miguel foi viver para o Conde Ferreira, certo? Ficou lá durante quanto tempo? 4 semanas. Durante 4 semanas. E vocês estavam a dizer que vocês não tinham necessidade de sair para escrever e para escrever também. E como é que foi esse processo e essa vossa... Eu diria que nós entramos no Conde Ferreira em comunhão total de bens e divorciámo-nos porque cada um quis seguir a sua vida, sendo mais felizes assim. Porque, em boa verdade, a ideia era que o livro, numa primeira fase, fosse uma espécie de guião para o filme, mas depois os olhos do Jorge centraram-se em determinadas histórias, os meus noutras histórias, e portanto percebemos que seria muito mais rica uma abordagem múltiplice da mesma realidade. Não me foi fácil escrever sobre a loucura e por isso, como escritor, socorri-me de um mecanismo relativamente simples, que foi retratar as várias histórias que conhecia e com algumas delas bastante marcantes. Recordo-me, por exemplo, e há bocado discutíamos isto, e voltando ao que vos dizia há pouco do que é a loucura e a normalidade, muitas vezes a diferença entre a loucura e a normalidade é que nós estamos muito normais hoje e durante 15 dias acontecem-nos uma série de fenómenos e depois há uma gota d'água qualquer que cai no tempo errado, no momento errado, numa altura em que nós não tivemos quem nos segurasse na mão ou nos colarinhos e portanto caímos. Esta é a simples diferença entre a loucura e a dita sanidade. Havia lá um doente que era um galã de Lisboa que frequentava os melhores bailes de Lisboa, sempre com as suas damas, e amava, no fundo, a mulher que tinha em casa sem bem o saber. Até que um dia o mais improvável dos cenários lhe aconteceu. Ele chegou a casa e apanhou a mulher na cama com outro. E foi como se a persiana da sanidade se fechasse naquele momento e o tornasse naquele homem alto, magro, continuamente curvado perante as senhoras e ainda com os seus galanteios, assolando os cabelos das senhoras e dizendo-lhe frases poéticas como o teu cabelo encanta, não sabes como me deixas. Portanto, tinha ficado lá os tempos da sanidade, já em período de insanidade. E, portanto, eu procurei pegar em alguns flagrantes da loucura para depois, através deles, os humanizar. Porque havia figuras bem menos agudas, digamos assim, bem menos pontiagudas da loucura, bem mais subtis. Eu recordo-me de um homem de um saber incrível que infelizmente já faleceu. Um homem que discutia comigo Lobo Antunes e Fernando Pessoa, como eu nunca ouvi de ninguém discutir, com uma profundidade. E eles têm essa característica, ou seja, por isso é que o Jorge dizia bem que muitas vezes a gente fica na dúvida de quem são os loucos, os que estão do lado de dentro ou os que estão do lado de fora. Porque, por exemplo, a forma como eles saboreiam um cigarro, o degustam e ficam meia hora a discutir na diferença, na nuance que existe entre o SG Ventil e o SG Filtro, se é que isto existe, dá uma meia hora de discussão. Ora, nós engolimos cigarros, os que fumam, ou saboreamos, ou nem saboreamos cafés, por simplesmente engolimos os cafés sem sequer dar o mínimo de tempo à degustação. E eles é que são os loucos. A mesma coisa sobre... Lembro perfeitamente de uma discussão que tive com esse doente sobre Fernando Pessoa. A visão dele sobre Fernando Pessoa, tão enriquecedora. E ele é que era o louco. E depois outra questão era que
Eles eram tão loucos, tão loucos, tão loucos, que foram das pessoas mais ternas que eu conheci. Continuam a ser meus amigos, embora já não os visite há algum tempo, devo confessar, mas era de um afeto, de uma capacidade de receber que é tocante. E eu espero que o meu livro, O Lugar de um Deus que me livre, porque eu chamo-lhe assim precisamente porque quando nós apanhamos um susto, não é? É Deus me livre, não é? Ou Deus me livre de entrar ali. E às vezes é o contrário, aquilo pode ser um lugar onde reside um Deus que nos livra. Porque nos vira ao contrário. Porque nos faz perceber o nosso outro eu. O tal que pode mudar pura e simplesmente porque a gota de água caiu-nos no copo na altura em que nós não estávamos preparados para receber. E esta nuance tão curta entre o que é sanidade e insanidade foi outra coisa que me preocupou. Procurando, naturalmente, que foi uma coisa que todos fizemos, cada um da sua forma e na sua arte, salvaguardar os nomes não são os corretos, as histórias estão devidamente secretizadas, ou seja, se o senhor era ourives em Gondomar, eu digo que ele trabalhava numa fábrica de tecidos em Alfena, e, portanto, porque isso não era substancial para o livro. Mas o importante era que ficasse a história humana, que precisava de ser contada, e que de alguma forma ela nos pudesse enriquecer e humanizar. Porque eu acho que somos nós que muitas vezes perante a loucura, como já disse há pouco, precisamos ser humanizados e não eles, porque eles já são humanos que cheguem, acreditem. Bonita esta ideia de procurar a lucidez onde quase todos nós que estamos aqui temos pânico ou mesmo medo de perder a lucidez e ir parar a esse sítio, e portanto encontrá-la nesse sítio é um paradoxo também do como é que temos olhado para a saúde mental, não é? Como é que temos olhado para esta discriminação e porquê? Porquê que é os loucos, os lunáticos, porquê que usamos expressões que são difamatórias com nomes de doenças. Até na política agora se diz isto é esquizofrénico, não é? E não é propriamente um elogio. Ou falamos de bipolaridades para insultar alguém. E isto está tudo na nossa linguagem como é tudo sinais da discriminação, é tudo sinais desta linguagem e esta tirania, desta tal normalidade que temos vindo e que temos medo, não é? Este receio e a certa altura acho que é o Alberto que... Porque, se me permites, é tudo uma questão de grau. Porque esquizofrenia todos nós temos em determinado grau. Depressão todos nós temos em determinado grau. Ansiosos todos nós andamos em determinado grau. Muitas vezes é só uma questão de grau, não é? É como um cancro, indo para a parte física. Há cancros mais leves, mais agudos, mas tudo é cancro. As diferenças não são sempre... Quando nós estudávamos na faculdade de Psicologia, o que acontece ao estudante de Psicologia é que está a ouvir e começa a sentir aquelas coisas todas que estão ali a dizer. Nós todos temos um bocadinho de cada patologia e temos-la mesmo. É só uma questão de grau. Portanto, não nos ponhamos num patamar tão diferente, porque é tudo grau. Mas sim, mas a sociedade não é assim que olha, não é? Não é assim que olha. Há lá uma cena que acho que é com o Alberto, em que ele diz que no autocarro vai sempre à frente. Lembram-se que ele vai sempre à frente. E uma pessoa fica, porque é que ele vai sempre à frente? Mas vou sempre à frente porque assim estou perto do motorista e não ouço os insultos. E isto é a sociedade que nós vivemos, não é? Isto é as ruas da nossa cidade. Como é que isto ainda acontece, não é? Como é que nós temos este muro tão grande entre nós, sobretudo quando é tudo daqui em relação à cabeça. E uma das coisas que o filme me chamou a atenção, que é uma coisa que nós no Vozes de Esperança sentimos muito quando partilhamos a nossa história, e pelas perguntas que as pessoas nos fazem, de desconstruir tabus, e nós pedimos mesmo, perguntem o que quiserem, não tenham medo, façam as perguntas que entenderem, é que há uma iliteracia total da saúde mental.
Sei lá, ontem aqui o Hugo disse que estava com dores de cabeça, não é? E alguém lhe deu um barulho. Mas se de repente eu disser que estou a ouvir vozes, toda a gente vai embora correr. Ui, isto está bem? Tá. E portanto há este medo e iliteracia que nós precisamos de falar. E a certa altura, aquela conversa do Alberto com o Abreu, não é? Em que ele está a explicar que tipos de esquizofrenia é que há e que sintomas é que há e etc. É uma maneira fabulosa de nos dar. Ui, acho que isto não está a funcionar bem. De nos informar, de nos letrar sobre o que é a linguagem da saúde mental. E isto é muito importante, não sei se foi intencional do filme, se tinham alguma intenção dessas ou não, mas achei que estes dois mundos... Não, sim, há a intenção de facto mostrar essa lucidez das pessoas, não é? Portanto, ou seja, eles têm consciência da realidade. E o facto de eles terem a consciência da realidade mostra que, para já, houve uma grande evolução do ponto de vista das terapias e dos fármacos e tudo o que anda à volta da saúde mental há 60, 70 anos. Estas pessoas estavam recorrentadas, portanto, e nas aldeias, viviam nas lojas, nas partes junto dos animais. Aliás, nós, quando estivemos a fazer pesquisa já dentro do Conde Ferreira, e muita gente contava-nos histórias que havia histórias que não se passavam no Conde Ferreira, nas aldeias mais recônditas deste país, nos anos 50 e anos 40, estas pessoas ficavam fechadas nas lojas dos animais, portanto, ou seja, isto acontecia, não é? E de facto era horrível e de facto agora felizmente isso já não acontece. Aliás, na cena em que o Alberto se começa a rir, ele tem a noção que ele é assim, não é? Eu naturalmente rio-me com aquela cena, mas não estou a rir dele, estou a rir-me com ele, não é? Aliás, o humor o humor foi de certa maneira as coisas que mais me surpreendeu naquele hospital. Eu já me estou a rir, estou-me a lembrar de muitas coisas que eles me disseram, não é? Portanto, e de certa maneira eu estava aqui a refletir um bocado e de facto foi para mim uma das grandes surpresas, porque isso é que em algumas situações nós também quisemos, acho que era importante também o filme ser também de certa maneira mais leve, porque eu senti essa leveza em alguns momentos, outros momentos não senti, foi de facto muito duro, mas em outros momentos é um humor muito lúcido. Vá lá. É assim um humor muito lúcido, e isso foi de facto para mim uma grande surpresa. E depois também é o discurso em si deles, a maneira como eles dizem as frases, que eu pensei, pá, nem o melhor guionista conseguia em determinadas situações escrever o que estas pessoas escreveram, não é? E isso também foi algo que me surpreendeu favoravelmente com estas pessoas, e isso é de facto foi uma boa surpresa. Sim, antes de passar para esse lado também, para quem quiser, há aqui a curiosidade sobre o Miguel, não é? Porque ele está ali a tentar entender o poema do Ângelo Lima, não é? Que tem aqui, nós trouxe aqui para mostrar um livro que saiu agora recentemente, que teve esgotado durante muito tempo, do poeta, do Ângelo de Lima, que teve muitos anos institucionalizado no Miguel Bombarda, e que é este poema, não é? Este poema maravilhoso do Para-me de repente o pensamento, não é assim que se chama o poema, penso que é Tédio, não é? Mas e o Miguel, ao tentar entender quem é o Ângelo de Lima e o que é que o Ângelo de Lima quer dizer nas suas palavras do poema, vai fazendo amizade e a mim pelo menos comoveu-me muito o crescente da amizade e da cumplicidade que vai sendo criada com as várias pessoas. E como é que foi isso? E até para o Miguel, ou seja, o que é que nos podem contar de que foi este processo para o próprio Miguel também, destas relações que certamente que ficaram amigos, é impossível. Sim.
Sim, o Miguel, que é o Miguel de nós os dois, ou dos nossos três, é a pessoa que vai com mais regularidade ao Conde Ferreira. Ele, quando tem peças aqui no Porto, ele faz questão de sempre de lá ir. Não, foi um processo. Eu acho que a partir da primeira semana perdi o Miguel, portanto, literalmente. Porque eu muitas vezes eu não sabia. Quando estava a falar com o Miguel, se estava a falar com o Miguel Borges, ator, ou se estava a falar com o Miguel Borges, meu amigo e meu conterrâneo da Figueira da Foz. Mas depois, a partir de determinado momento, também não liguei muito a isso. Portanto, não. O Miguel em si já é um personagem, entre aspas, um personagem diferente, um ator diferente. Eu sabia que para mim era o ator indicado, um ator que eu sempre ambicionei trabalhar. Mas pronto, depois ele fez o seu. É como disse há bocado aqui o Manuel, ele fez o seu caminho. Portanto, e eu estava lá para retratar esse caminho. Portanto, ou seja, eu não me preocupei muito em dizer, olha, o que é que tu tens que fazer em determinadas situações, quase por uma questão de fazer o cinema, de fazermos algumas imagens e não sei o quê. Portanto, era importante que ele estivesse naquele sítio, àquela hora, para podermos fazer um determinado tipo de planos. Mas isso não aconteceu muitas vezes. Portanto, eu, no fundo, a única coisa que eu disse ao Miguel foi: eu vou atrás de ti e não és tu que vens atrás de mim. De certa maneira, isso que ficou mais ou menos combinado. Porque na verdade nós muitas vezes não tínhamos um horário de filmagem, não é? Volta e meia o Miguel aparecia por lá e entrava na cena, outras vezes tínhamos que ir à procura dele, havia dias que ele estava a fazer várias coisas que nós nem o filmámos, porque estávamos a filmar outros personagens, portanto foi uma coisa que ia evoluindo à medida que o tempo passava. E pronto, e a empatia que ele foi travando com os utentes, foi a mesma que a nossa. À medida que o tempo foi passando, fomos estabelecendo relações de amizade, mas isso é também o normal. Portanto, cá fora, portanto, é precisamente isso que acontece, não é? Quando nós conhecemos as pessoas, nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, nas primeiras horas também temos esse distanciamento, mas depois vamos criando esses laços e essa empatia e essas coisas todas. E voltando novamente àquela conversa inicial que eu estava a fazer, isso é o que, na minha opinião, se está a perder. É criar essa empatia das pessoas, porque nós não nos confrontamos com outra pessoa. Portanto, estamos cada vez mais isolados no nosso mundo e, sei lá, vir hoje de comboio de Lisboa para aqui para o Porto e olhar para todas as pessoas que estavam à minha volta, não havia uma única pessoa que não estivesse com o telemóvel, portanto, e é isso, né? É aquilo que a gente vê no dia a dia. Eu não estou a implicar com esta situação, mas na realidade é isso que eu vejo todos os dias, não é? Portanto, ou seja, e por isso é que se calhar não nos vamos aproximando, apesar de eu não estou a dizer isso, apesar de eu acho que estamos num mundo claramente muito melhor do que há 50, 60, 70 anos. Acho eu, e isso não há dúvida, na minha opinião, e eu não vivi isso, não é? Acho que tenho a consciência que de facto atingimos os melhores momentos da história da humanidade hoje em dia, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de educação, do ponto de vista social, do ponto de vista de guerras também. Há muito tempo não tínhamos uma guerra. De facto, e às vezes falta-nos um bocado esse contexto, esse olhar para trás. Mas o que me preocupa é o futuro, de facto. Daqui para a frente, com aquilo que vivemos hoje no presente, isso é que é de facto mais preocupante. Eu queria pegar aqui numa palavra do Jorge, que é a palavra normal, e nós discutimos os quatro muito, mais se calhar os três, mas muito as questões que nos ocorriam sobre o documentário, mas nunca discutimos isto. Jorge, estava a ouvir-te e a pensar, agora pela primeira vez, que se calhar foi normal o grau de imersão de cada um no hospital. Não, mas por uma razão, que é a arte de cada um. Ou seja, é normal que um ator encarne a personagem, não é? Do Ângelo Lima, que era um louco do hospital, Conde Ferreira. É normal, e portanto seja o que está mais imerso, não é? É normal que um realizador esteja várias vezes para apanhar momentos que
depois levam a um documentário, quer do Ângelo Lima / Miguel Borges, quer dos doentes, como é normal que um escritor não esteja tanto tempo assim lá dentro, porque ele precisa de, ok, beber das suas fontes, mas ele vai, de forma romanesca depois, pegar na realidade e transformá-la numa comunicação que não é só o tácito, não é só o vivido. Por isso é que ele é romancista, senão era um cronista. E, portanto, eu acho natural, mais ainda no caso do fotógrafo, que por acaso deve ter sido justamente o que também foi menos de nós todos lá, porque esse buscava apenas, e não é pouco, pormenores que traduzissem a ideia, não é? E, portanto, eu acho muito natural que cada um tenha tido o seu grau de imersão. E depois há sempre questões pessoais. Por exemplo, o livro de maior sucesso, pelo menos de vendas, que eu criei, é o meu livro mais recente. Escrevi-o há um mês e chama-se O Tempo entre os Nossos Dedos. Porque o tempo é a mesma coisa que nos flui entre os dedos, inexoravelmente, encaminhando-nos sempre para a morte e para perdas, sucessivas perdas. E eu hoje percebo muito bem porque é que o livro está a chegar a tantas pessoas. Porque era o meu maior medo. Era a minha maior loucura, se quiserem. Eu não vivo bem com o tempo que passa, com o tempo que me escapa entre os dedos. Eu não me conformo. E depois questiono-me se estarei a vivê-lo de forma devida. E aqui a minha imersão, lá está, foi maior porque era a minha angústia maior que eu estava a abordar. E como dizia um escritor amigo meu, mais vale pegar o touro pelos cornos do que dar mais uma chance ao medo. Portanto, eu peguei no meu medo, enfrentei-o e escrevi este livro. E por isso talvez esteja a chegar a mais pessoas. Porque verdadeiramente também lá está. O grau de imersão que nós temos no tempo que passa tem que ser sempre algum. Porque ele passa para todos. Está a funcionar? Tá. Então, se calhar, perguntava se alguém quer entrar na conversa. Sim, vou levar aqui. Não sei como é que isto funciona, mas penso que é assim. Eu queria manifestar o meu regozijo pela realização e pelo argumento do filme, que é excepcionalmente bem feito, os timings. Eu já disse aqui às pessoas que estavam comigo, não permitiam o fastio nem a incapacidade de seguir o guião, portanto, impecável. Em relação ao conteúdo da obra, eu distingo saúde mental de anormalidade. Saúde mental pode ter raízes fisiológicas que me escapam. A anormalidade é em função de um padrão de normalidade. Aí já é outra coisa, já é outra música. Eu recordo-me que ser anormal no século XVII seria, por exemplo, não acreditar. No século XVIII seria não raciocinar. No século XX seria não seguir a ideologia dominante. E então havia campos de reeducação para normalizar as pessoas. Não é? Este filme faz-me lembrar muito uma obra de um grande escritor brasileiro, na opinião do Chico Buarque, o Machado de Assis, que tem um conto maravilhoso que é este filme, que é O Alienista, em que ele põe a questão de há uma cidade que tem um hospital para alienados, separados, anormais, a minoria. Mas, entretanto, a minoria vai aumentando e, então, na altura, são mais os alienados do que os outros. E então eles resolvem meter os outros no hospital porque o padrão de normalidade é outro. Não é? Portanto, é só um comentário, portanto, que eu não queria falar mais sobre o assunto e dar os parabéns aos dois, o realizador e o argumentista, e à Joana, que foi brilhante na sua exposição. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria
colocar a questão relativamente ao cavalo. Porque o cavalo introduz o tema do animal, que é de facto também uma das questões sempre muito ligadas com a doença mental, digamos assim, e que é sempre a associação da loucura a uma expressão animal, animalesca, e portanto também o colocar essas pessoas junto com os animais, por exemplo, mas que também, especialmente, obviamente, tendo em conta o mundo rural, de onde, a partir até os anos 50, ou até os anos 60, digamos assim, muitas pessoas viviam, isso também é expressão da sua efabulação, através de desenhos e escritos e medos. Portanto, isso é aflorado um bocadinho naquela pintura, por exemplo, quando se fala nos desenhos dos animais também que se relacionam com... Portanto, queria perceber um bocadinho da vossa perspectiva, qual é que era o papel aqui assim do animal, porque também, de certo modo, essa associação ao animal também é uma forma de alienação, quer dizer, portanto, de colocares fora do nosso padrão humano, e portanto também é uma espécie de caricatura, ou uma espécie enfim, de tipificação. Pronto, e era um bocadinho isso que eu queria ouvir. Neste caso, o cavalo é a representação de um pensamento que não para. Portanto, é como algo bravo, algo selvagem, que de certa maneira precisa de ser domado. Portanto, e neste caso hoje o cavalo nasce do poema. Portanto, é algo que o ator te trouxe, de certa maneira, que o Miguel Borges te traz, e neste caso o Ângelo Lima traz. Portanto, o cavalo não existia quando nós entramos no filme, o cavalo, mas quando nós saímos e quando o filme acaba, e é isso também que o ator, que o Miguel Borges nos dá e traz ao realizador. Portanto, esse também é, de certa maneira, o papel do Miguel, a trazer-nos estes elementos. E o cavalo está aqui no poema, portanto, para, surpreso, escrutador, atento, como para um cavalo alucinado. No fundo, essa é a tal representação desse, não tanto da loucura, mas desse pensamento que não para, não é? Portanto, e um doente hoje em dia estável é como se fosse, uma analogia, é como se fosse um cavalo já amestrado, um pónei dócil, enquanto nos anos 50 era um cavalo selvagem, não é? Portanto, eles agora estão calmos, mas não são eles, é o pensamento, vai lá, é a mente. Eu não consigo representar isso, mas imagino que não seja uma tempestade, mas seja algo muito calmo dentro da cabeça das pessoas. Portanto, é essa representação, e foi essa forma que o Ângelo Lima tentou representar a loucura, através do poema dele. Portanto, do ponto de vista cinematográfico, esta foi a nossa justificação, mas que não vem de mim, vem do próprio Ângelo Lima, e que depois nisso também foi, de certa maneira, entre aspas, e no filme também temos um diálogo com isso, em que foi os próprios utentes falavam disso, desse pensamento que não para. E isso acontece também comigo, não é? Quando a gente estamos muito ansiosos, quando a gente não conseguimos dormir, quando a gente estamos com insónias, tem a ver com este movimento que vai dentro da nossa cabeça, em que não há... que recente está representado no filme, na volta, portanto, na volta o cavalo, e que faz aquele trilho, exatamente, o cavalo. E de facto é isso, quando nós não estamos bem é porque o nosso pensamento não para, estamos sempre a pensar. E é muito isto, é este movimento que vai dentro da nossa cabeça. E tem a ver um bocado com isso, essa representação do animal. O cavalo, talvez o cavalo, porque o cavalo tem este dom de ser, por um lado, pode ser um animal super selvagem, rápido, agressivo, feroz, mas também pode ser, entre aspas, não digo humanizado, mas pode ser trabalhado para que seja dócil, próximo, e tem
Mas isso é no fundo a maior parte dos animais. Mas se calhar a grande parte dos animais pode ser isso, mas o animal é essa representação, até porque é um animal próximo dos seres humanos, que sempre foi pela história. E aí, talvez seja isso. Desculpe. Se quer responder? Estava aqui, só porque quando estava aqui a ouvir o Luís, estava-me a lembrar de um dos filmes que passou agora a propósito da neurodiversidade, foi o Jaime, que o Luís conhece muito bem, em que realmente também na sua arte era muito figuras de animais, não é? Às vezes não muito nítidos, e lembrei-me que hoje de manhã gosto muito da história da arte à volta da saúde mental. E há um quadro do Goya que é Melancolia, em que ele está assim deitado e onde atrás dele estão imensos animais, nomeadamente mochos, e que a explicação é muito que muitas destas são as próprias visões os delírios durante um tempo de uma doença mental do Goya. E portanto lembrei-me agora, foi só uma curiosidade, não é? Não sei se tem alguma relação, mas... Conseguem ouvir? Obrigado. Eu tenho 3 questões, não sei se é possível. Peço desculpa. Uma um pouco vasta, na verdade, e vem a propósito da questão da alienação tecnológica. Eu acho que já há vários autores a lidar com isto há muito tempo, se não desde o início do pensamento humano. Mas eu pelo menos diria que hoje o Byung-Chul Han, na sociedade do cansaço, do burnout, e na psicopolítica tem tratado muito este assunto. E então a minha questão vai para, parece-me que a aceleração tecnológica está cada vez mais rápida, e este processo destes últimos 2 anos da dita pandemia foi claramente um desses processos, e também acompanhou aparentemente muito índice de doença mental ter aumentado. Então eu pergunto que tipo de doença mental poderemos ver se a aceleração continua. Eu acho que o Paul Diar, simulacro e simulação, e o Jacques Ellul também já avisavam como é que é a possibilidade da técnica ter predominado, e então que tipo de escapatória pode existir se falarmos de esquizofrenia e estamos em capitalismo e esquizofrenia. Então é o processo de agenciamento esquizofrénico, um método, de certa forma, para lidar com esta problemática atual da alienação tecnológica. E em segunda pergunta, a questão de sujeito para a morte lembrou muito o Seu e Tempo do Heidegger, e para ele a ansiedade é problematizada pela questão da angústia do não viver genuinamente. Nesse problemático ele tinha uma resposta muito filosófica, mas eu perguntei como é que se pode viver de forma genuína. E para acabar, peço desculpa aqui um bocado pela extensão, os contextos mudam rapidamente, como foi já nomeado, não é? Portanto, mesmo a loucura e a normalidade tem muito a ver com poder. Portanto, a história de loucura, de Foucault, e então nesse problemático, até quando se disse guerra, as guerras aumentaram. Agora, ela apareceu agora no Ocidente, não é? Portanto, é uma questão de contexto, é uma questão de poder. E de que forma, até porque a doença mental também tem uma ligação forte com a autoridade, se pode lidar com esse poder e ter mais liberdade, se supõe. E pronto, é isto. Desculpa. Volto a referir que já não sou psicólogo há 20 anos, mas eu acho, falou de uma palavra que eu admiro muito, que é a genuinidade. Assim como admiro muito o encantamento. E acho que na palavra genuinidade e na palavra encantamento está muito da nossa alegria. Eu recordo que o meu pai, um senhor amigo meu, na vilazinha onde vivemos, tinham que esperar um mês por um filme, para ver um filme.
E então, antecipadamente, viviam um filme e todo o ambiente que o rodeava, o cheiro a pipocas, a compra do bilhete, que compravam antecipadamente, aliás, e guardavam religiosamente até apresentarem na bilheteira, e tudo era um ritual de encantamento. E quando a alegria surgia, ela era absolutamente genuína. Lá está a palavra genuína. Hoje vivemos o inverso. Tudo nos é oferecido e em quantidades galopantes, quase como ao cavalo, não é? Nós podemos começar a não conseguir parar o pensamento, porque galopamos, galopamos, galopamos em coisas que nos oferecem. E indo à sua primeira pergunta, que me parece a mais assustadora delas todas, claramente a sociedade digital em que vivemos, isso eu garanto-vos, mesmo sendo um psicólogo reformado, que o grau de ansiedade vai aumentar exponencialmente. E a ansiedade quase sempre leva, entre outras coisas, às fobias, aos medos. E quanto mais medos temos, indo à sua terceira pergunta, mais guerras fazemos. As guerras normalmente são a manifestação da incapacidade do diálogo e tem a ver com medos, com preconceitos, não é? E portanto, desde a ansiedade à depressão, à profunda depressão, este tempo digital não augura nada de bom. Quando eu era psicólogo, havia uma coisa que me assustava e que estava no começo, isto foi há 20 anos, que eram os casais, a forma como os casais faziam amor. Eu gostava, nunca vi este estudo, mas gostava de ver um estudo que registasse o tempo que os casais passavam uns com os outros. Portanto, os parceiros passavam juntos no ato do amor. Porque foi baixando drasticamente. Qual será o casal que hoje passa uma tarde a fazer amor? Que era uma coisa frequente antigamente, por incrível que nos pareça. Nós hoje vamos fazendo amor enquanto metemos a ideia no meio do amor de que é preciso comprar as cortinas que estão em saldos no Norte Shopping a um preço absolutamente apetecível, não é? Tudo está precipitado, tudo é de consumo rápido. A agilidade, que se nós virmos bem os dedos dos miúdos, a agilidade com que eles escrevem uma mensagem é quase inumana. Ultrapassa quase a velocidade do pensamento. Tudo isto está a correr muito. É um galope como o do cavalo. E eu receio muito honestamente que qualquer dia, se continuarmos assim, realmente os loucos estejam do lado de cá do muro. Cada vez mais. Espero ter respondido de alguma forma às questões. Tem muito a ver que cada vez mais a escola seja digitalizada. Portanto, o governo anuncia, acho que para 2025, o acabar com o exame escrito. Vai ser tudo digital. Portanto, eu não vejo todo este poder de aceleração, que acho que tem a ver também com política, mas a política tinha de ter um espaço de tempo, não é? Para ser discutida. E não é. E então, principalmente nas crianças, eu acho que é um bocado criminoso. Não há tempo. Não há tempo. E o digital, eu há bocado não acabei bem o raciocínio dos casais que fazem cada vez amor menos tempo seguido. Porque não é só isso. É o toque no seu todo. Nós cada vez abraçamos menos tempo os amigos. Nunca vi este estudo, é um feeling meu. Nós abraçamos a correr, nós tocamos a correr. E a digitalização do estudo leva-nos à perda de um outro contacto, que é da página que se corre, não é? O tátil da página de papel, do cheiro, dos pequenos prazeres, não é? E o digital é um prazer uniformizado, portanto ele é sempre igual, é um ecrã e o tacto num vidro, não é?
E estamos a viver nesta sociedade com vidro, a meio, em que nós já não nos tocamos, em que... E tivemos uma pandemia recentemente, não é? Onde cada um de nós era um potencial contagiador do outro, o que se calhar ainda nos afastou mais, inconscientemente até. Nós agora é que perdemos mesmo a vontade de tocar e de aproximar particularmente do desconhecido, não é? Não contribuirá muito, certamente, para a proximidade que se precisa, não é? Que é essencial para que nunca caia a tal gota a mais que faz transbordar o copo. Ora bem, se me permitem, estou completamente em desacordo. Acho que as pessoas cada vez se abraçam mais. Em Portugal eu cresci entre amigos que ninguém se abraçava. Entretanto, estive fora, morei em Espanha, morei em Inglaterra. Em Inglaterra as pessoas já não dizem hi, as pessoas abraçam-se. Aqui os meus amigos pelo menos nem beijo dão, é tipo, quase nem querem encostar a cara. E vi essa transformação, que eu vinha de uma cultura em que não havia abraços e que os beijos eram dados tipo quase que nojo, e fui para a Espanha e conheci muita gente e fui para a Inglaterra e comecei a ver que as pessoas lá se abraçavam. E depois voltei a Portugal e pronto, ia dar aqueles beijos assim assépticos e as pessoas davam um abraço. Eu, que giro. Quer dizer, parece que houve um acompanhamento da minha trajetória lá fora, cá dentro. Não sei se foi das séries americanas, mas as pessoas abraçam-se agora. Portanto, estou completamente em desacordo com isso. Quanto ao digital, acho que tem a ver com a nova maneira em que as pessoas comunicam e se expressam e têm de escrever, e escrevem rápido, como eu também escrevo rápido. E se calhar uma pessoa com a minha avó que tinha a 6ª classe, sei lá o que é, cada vez que assinava era com aquela letrinha trêmula e que demorava muito tempo. Quer dizer, ainda no outro dia estava a falar com a minha amiga Mariana e ela estava-me a dizer: David, acho que foste tu que disseste. Quer dizer, o advento da escrita também foi uma revolução gigante, não é? Quando se descobriu o fogo também foi uma revolução gigante. Isto agora, a cena da internet é outra revolução gigante, transforma a vida das pessoas de modo completo, não é? Como eu estava-lhe a falar também do evento da eletricidade, que tem, assim, uso comum, tem 100 e poucos anos. O meu avô dizia que tinha uma candeia. O meu avô não era propriamente um pedinte, morava numa casa boa, tudo, mas tinha umas candeias. Ele diz que se lembra das candeias e tudo. Ele é do tempo que não havia Avenida da Boa Vista como a conhecemos hoje. Portanto, há coisas que têm a ver com o contexto e que não é uma desgraça, não é estamos piores. É simplesmente são outras formas. E não tenho mais nada a dizer. Obrigado pelo tempo de antena. Tá, ok. Nunca falei para o microfone. Era por causa. Diga? Certo, para os espectadores. Tinha a ver com o comentário deste senhor. Eu acho que o avanço da tecnologia também é ótimo para a saúde mental. Eu sou da área. Eu acho que, por exemplo, a internet, portanto, a comunicação, também facilita agora o partilhar e até a aceitação das pessoas que têm problemas com saúde mental. Portanto, um adolescente que joga jogos ou esteja mais em contacto com redes sociais, vê uma pessoa, um colega que tenha um problema mental ou que até é mais vocal em relação a isso, vê semelhanças em si e até se sente mais à vontade para partilhar. Portanto, eu acho que também há algumas virtudes no que toca ao avanço da tecnologia na sociedade, e é como o senhor estava a dizer, acho que também traz pontos positivos. Queria pôr uma questão ao realizador do filme. Eu já tinha contactado com o filme porque eu tive um professor que trabalhou precisamente no Conde Ferreira, e gostava de lhe perguntar quais foram as dificuldades que enfrentou e que, se calhar, quais as repercussões que teve na sua saúde mental, tendo em conta que passou lá 4 semanas num hospital psiquiátrico, e não é fácil, porque eu também já contactei com elas psiquiátricas e doença mental grave, principalmente as perturbações psicóticas, conseguem mexer bastante com a nossa percepção da realidade.
E era isso. E queria elogiar muito o filme porque eu acho que é muito bonito. Não percebo nada de cinema, mas achei lindo e achei que retratou muito bem aquilo que é doença mental. Eu vim com o meu namorado ver e ele disse que parecia que só era preciso pôr a câmara a filmar e as coisas aconteciam. E é muito assim. Acho que retratou muito bem aquilo que é a institucionalização das pessoas com doença mental grave. E era Obrigado. só. Obrigada. Não, do ponto de vista psicológico não sofri nada, portanto não. Não, e tem a ver com isso. Não, e tem a ver também aquilo que David, não é? Estava a falar. Tem a ver que se calhar no meu contexto, eu tive 15 anos a trabalhar na SIC, vi muitas coisas, muitas desgraças, tive em terremotos, vi muita gente morta, ou seja, isso já não propriamente entrar ali no Conde Ferreira já não é uma questão de ver bem pior ou melhor, isso ajuda. Depois eu estou há algo que me separa da realidade, que é o viewfinder da câmara. Ou seja, só o facto de ter a câmara e estar, de certa maneira, o meu pensamento, o meu foco está na maneira como eu filmo, como eu construo o filme, de certa maneira, ajuda-me e é uma proteção para algumas coisas que fui vendo. E na verdade também é pesado, mas não é assim tão pesado como a maior parte das pessoas imaginam. Era pesado há 60, 70 anos atrás, agora felizmente as coisas já estão muito melhores. E novamente a tal questão da comparação, não é? Temos que comparar que antigamente era muito pior do que é agora, claramente muito pior, muito pior. Dificuldades tivemos mais no sentido os diretores do hospital não perceberam bem o que é que nós estávamos a fazer, e quando eles viram um filme eles não gostaram nada do filme, porque o filme não representava, ou seja, quase do ponto de vista arquitetónico, que eles viam no filme, viam muitas portas que não estavam estragadas, as janelas que estavam escancaradas. Não era propriamente uma questão que tivesse a ver com os utentes ou com a própria história, tinha a ver com a imagem da instituição. Aliás, eu lembro-me que eles uma vez implicaram comigo que há uma cena em que um casal se encontra e se beija, se não estou em erro, e eles aquela cena, eles dizem que não pode acontecer. Mas porquê? Que as pessoas estão só a beijar, não é as pessoas, é as janelas que lá estão atrás. E eu, pronto, ok, já percebi qual é que é o problema. Aliás, um dos diretores chamou-me à parte e disse: Jorge, eu não compreendo que nós comprámos camas novas e você não filmou as camas novas que a gente meteu naquela ala. Portanto, era um bocado tudo assim, portanto, e foi de facto difícil, porque isto, estou aqui com alguma ligeireza, mas demorou quase 1 mês e meio depois a tentar, mudei algumas coisas no filme, mas a mudar algumas coisas para que, de facto, o filme viesse cá para fora, porque o acordo que eu tinha com o hospital é que eu vou filmar e estou mais ou menos à vontade, mas depois eles no final têm a hipótese de, vá lá, censurar ou tirar algumas coisas, mas eu sempre pensei que tivesse a ver com coisas do ponto de vista dos utentes, não respeitaram o utente, ter filmado pessoas que não devia ter filmado, ter filmado situações que de facto eram mais suscetíveis de algum pudor, talvez, mas isso não aconteceu. Isso também é, se calhar, deixar esta palavra final para a maneira como nós também temos, enquanto realizador, temos que tratar estas pessoas, mas não são só estas pessoas, são todas as pessoas que eu filmo, não é? Porque para mim não há diferença entre estes utentes ou outra pessoa cá fora que vou filmar, ou seja, eu acho que o respeito que temos que ter para aquelas pessoas é igual. Portanto, ou seja, nem vou ser mais sensível ou menos sensível, não é? Portanto, quem faz documentário trabalha com a vida real e trabalha com a vida real das pessoas e é a minha matéria-prima para trabalhar. E elas têm que ser a primeira pessoa as primeiras pessoas que eu tenho que respeitar, porque eu tenho consciência de que aquilo que eu faço, a câmara, a maneira que eu filmo, expõe a vida das pessoas. Tenho essa consciência. E muitas vezes as pessoas que eu filmo não têm essa consciência. Portanto, e tem que haver uma espécie de ética
muito grande e muito forte para que depois as coisas corram bem. Aliás, normalmente eu quando faço filmes, para mim o visionamento mais difícil é sempre o visionamento que eu mostro às pessoas que eu retratei. E isso é um sofrimento atroz, é mesmo um grande sofrimento, porque tenho sempre medo das pessoas me dizerem aquilo que tu retrataste não é aquela pessoa que eu sou. E pronto, e significa que não a respeitei ou que não consegui de certa maneira contar a história dela. Portanto, isso é isso que tento fazer no meu trabalho, no Conde Ferreira ou fora do Conde Ferreira. Vamos terminar? Sim, é isso. O primeiro foi com eles, sim. E pronto, foi isso que... O primeiro foi com eles no próprio hospital e o segundo foi no hospital, no Teatro Nacional de São João, também com grande parte deles. Foi uma ação muito engraçada, porque há bocado estava a dizer isto, era uma ação cujo som era o melhor que podia haver, porque víamos o Alberto a rir na tela e também na plateia. E portanto aquilo era mais do que estéreo, Dolby Surround, portanto foi de facto muito interessante e assim... Como? Não filmei. Mas não, eu acho que mais do que importante, mais do que eu pelo menos eu senti isso, mais do que nós termos apresentado o filme para eles, o importante foi nós termos estado lá com eles durante aquele tempo. E isso é o que de facto eles nos disseram que isso para eles é o mais importante, e foi o mais importante porque tiveram... Não é que nós fôssemos uma pessoa diferente das outras, mas fomos mais uma companhia, não é? E fomos mais fomos mais ouvintes, fomos também mais uns ouvintes que eles normalmente não têm, não é? E às vezes isso é bom quando nós temos ouvintes e nós próprios. Portanto, normalmente eu estou sempre com esta dica de que aquilo que eles fazem lá dentro só é aquilo que nós fazemos lá fora. Aquilo que eles fazem lá dentro é aquilo que nós fazemos aqui, deste lado. Que é, no fundo, também gostamos de ter ouvintes e gostamos de contar as nossas histórias, gostamos de... E, no fundo, foi isso que também eles nos fizeram lá. Terminar? Podemos jantar aqui. Sim. Se é muito breve, a última já temos mesmo que ir embora. Até tenho um bocado de pena estar a fazer esta pergunta assim a meio. A meio não, no final. Mas é uma pergunta mais sobre a vossa experiência no hospital e a comparação com estes doentes mentais. Sentem que eles são mais sensíveis ao espaço do que vocês ou são mais alienados ao espaço psiquiátrico ou hospital? Como é que eles sentem o espaço? É da mesma forma que pessoas ditas saudáveis sentem ou é um bocado diferente? Difere, há muito tipo de utentes lá, desde os mais agudos aos mais leves, mas se calhar é a casa. Sim, é a casa. É a casa deles, mesmo aqueles que não estão lá a dormir. É a casa deles e, de certa maneira, para alguns é a família. Uma das coisas que mais me tocou lá, e agora estou a reavivar algumas memórias, foi de facto as enfermeiras ou os auxiliares, que algumas delas que vocês viram no filme, as histórias que elas contam quando vão aos funerais, quando alguns morrem, e não aparece ninguém da família. E isso acontecia, não digo com muita regularidade, mas volta e meia acontecia muito, não é? Portanto, isso, por isso é que aquilo, de certa maneira, para alguns era uma família. E depois, para outros, era um porto de abrigo também, um sítio seguro. Alguns, de certa maneira, estavam presos lá, mas não estavam presos. E presos no sentido, porque ali tinham cama e roupa lavada, o cigarrinho e a comida. E esse bem-estar, esse conforto que lhes deram, faz com que eles não saíssem naturalmente de lá, porque cá fora eles não têm isso, portanto, e é um bocado contraditório, não é? Porque não sei se me estou a fazer entender, porque aquilo é um sítio de reabilitação, ou deve ser um sítio de reabilitação, para alguns devia ser, para outros é difícil, tem que ser ali a casa deles, depois depende do grau, não é? Mas para outros devia ser um sítio de reabilitação para eles poderem sair de lá, para serem integrados na sociedade.
Só que eles não têm essas respostas cá fora na sociedade e automaticamente eles têm que ficar lá, porque é lá que lhes dão o tal conforto, é lá que é o porto de abrigo. Isso é uma coisa que sempre me questionou e é difícil. Sim, sim, sim. Entretanto, houve algumas mudanças, algumas reportagens que entretanto surgiram na televisão que denunciaram alguns atos menos humanos, talvez, alguns maus tratos que na altura, há coisa de 2 ou 3 anos, saíram nas reportagens na TV, penso eu, mas entretanto eles fizeram algumas remodelações e pronto, agora também confesso que desde a pandemia que não voltei lá. Mas sim, mas continua a ser o hospital. O hospital pertence à Santa Casa Misericórdia do Porto. Eu muito curto, eu diria que é a casa possível. É a casa possível. Possível. A casa possível, não é? Então vamos ter que terminar, que estamos aqui a ser super pressionados, deve acontecer agora uma sessão de cinema, não é? Dizer muito obrigada a todos, muito obrigada ao Jorge, muito obrigada ao Manuel. Foi muito um prazer conhecer-vos e assistirmos juntos a este filme tão bonito. Dizer que também agradecer mais uma vez. Tocaram agora num ponto muito importante e que também vem de encontro ao que disse. Desde os anos 60 que se tem vindo a ter uma corrente de desinstitucionalização, não é? Do encerramento dos grandes hospitais psiquiátricos, etc. E às vezes a vida não é preto e branco. E às vezes é preciso termos algum cuidado com algumas pessoas onde o grau máximo da sua manifestação e da consequência da sua doença é a solidão. E ao ver este filme tive alguma reconciliação também com os hospitais e por isso obrigada que te precisamos e admiração também por isso e portanto que às vezes que as políticas também tenham isto em consideração e sobretudo que ouçam as pessoas como vocês conseguiram fazer-se ouvir no filme. E isso era muito importante que quem faz políticas públicas o fizesse. E por isso, muito obrigada a todos. Foi um prazer ter este ciclo de neurodiversidade pela primeira vez aqui no festival. Esperemos que fique para continuar. Foi um prazer também acompanhar e agradecer muito ao Porto Pós-Doc esta oportunidade também de pôr estes temas num festival. E até breve. Esperemos continuar a celebrar as mentes diversas. Obrigada.